Eu já começo esse vídeo deixando uma coisa muito clara. Eu tenho profundo respeito pela sua fé, pela sua religião, pela sua doutrina e pelas suas crenças. O que você vai escutar aqui não é uma imposição da verdade, é apenas uma constatação, um axioma, uma evidência simples de algo que a própria experiência humana mostra. Porque pensa comigo, se apenas ler um livro fosse suficiente para despertar a consciência, o mundo não estaria do jeito que está. Não existiriam pessoas cheias de conhecimento, mas vazias por dentro. Não existiriam pessoas que decoram versículos, mas continuam presas ao medo, ao ego, à raiva, à culpa e ao sofrimento psicológico. E é exatamente aqui que muita gente começa a confundir a palavra com a experiência viva. Olá, eu sou o Magela, um professor, um neuroterapeuta, um hipnoterapeuta, um especialista em hipnose clínica, programação neurolinguística, reprogramação mental, neurociências, neuroeducação e também sou um médium transdutor. E depois de anos estudando consciência, subconsciente, símbolos, espiritualidade e experiência humana, eu compreendi uma coisa extremamente profunda. Todo livro escrito carrega inevitavelmente a percepção, as crenças, os valores e os símbolos de quem escreveu. Porque nenhuma palavra nasce neutra, toda linguagem passa pela mente humana. A partir daqui, eu peço então a sua atenção, com todo respeito. Os livros, as escrituras, principalmente os considerados sagrados, possuem um poder gigantesco sobre a mente humana, porque organizam símbolos profundos da experiência da consciência. O problema começa quando o ser humano deixa de usar esses símbolos como instrumentos de reflexão interior e passa a usá-los como substitutos da própria responsabilidade consciente. Porque pensa comigo, é muito mais confortável acreditar que a verdade está completamente pronta em um livro do que assumir a responsabilidade de mergulhar dentro de si mesmo, porque a experiência direta exige silêncio, autoconhecimento, confronto interno, observação das próprias sombras, responsabilidade emocional e transformação real. Já a crença literal oferece uma sensação de segurança psicológica. Então, muitas pessoas acabam delegando ao livro aquilo que deveria ser desenvolvido dentro da própria consciência. Por exemplo, delegam discernimento, percepção, responsabilidade espiritual, ética e até a própria relação com Deus, consciência ou verdade. Como se o livro pudesse viver a experiência por elas. E existe um ponto ainda mais profundo nisso. Grande parte das escrituras foram construídas através de linguagem simbólica, metafórica e psicológica, porque certas verdades da consciência não conseguem ser transmitidas diretamente pela lógica racional. Então os mestres, por exemplo, usavam parábolas, arquétipos, metáforas, histórias, símbolos e imagens e narrativas. Jesus, por exemplo, fazia isso o tempo inteiro. Buda também fazia isso. Místicos faziam isso. E fazem, porque símbolos atravessam camadas profundas do subconsciente. O problema começa quando a metáfora que aponta para dentro passa a ser interpretada apenas como um acontecimento externo e literal. A pessoa lê, o reino de Deus está dentro de vós, mas continua procurando tudo do lado de fora. E lê sobre, por exemplo, luz, renascimento, morte, ressurreição, cura, milagres, demônios, salvação. Mas muitas não percebem que boa parte desses símbolos descrevem estados internos da consciência humana. Então, o texto deveria provocar transformação interior e acaba sendo usado apenas como narrativa externa. E isso acontece porque muitas pessoas possuem poucos recursos conscientes para interpretar simbolicamente. A mente literal precisa transformar tudo em evento físico, regra fixa ou verdade objetiva externa. Porque interpretar simbolicamente exige expansão de consciência, exige perceber camadas, metáforas, arquétipos e estados psicológicos profundos. Então o livro, que deveria funcionar como espelho da consciência, passa a funcionar como transferência de responsabilidade. A pessoa deixa de perguntar o que isso revela sobre mim e começa apenas a repetir, o livro disse. E é exatamente aí que grande parte da humanidade se desconecta da experiência viva da espiritualidade. Porque o símbolo deixa de abrir portas internas e passa a funcionar apenas como crença decorada. Mas os grandes ensinamentos espirituais sempre apontam para dentro. O problema é que olhar para dentro assusta, porque exige abandonar máscaras, personagens, certezas prontas e a ilusão de que alguém fará o caminho interior por você.
O verdadeiro papel das escrituras nunca foi substituir a consciência humana, mas despertar a consciência humana. Não carregar pessoas nas costas, mas apontar uma direção para que ela desperte por experiência própria. Porque nenhum livro consegue fazer sozinho aquilo que apenas a consciência desperta pode realizar dentro do próprio ser humano. E é exatamente aqui que muita gente se perde. Porque começa a idolatrar o livro, mas esquece da experiência que aquele livro tentava apontar. Pensa nessa analogia. Um homem entra em um restaurante, senta na mesa e pede ao garçom o cardápio. Então ele começa a ler. Lê os ingredientes, os nomes dos pratos, as descrições, as combinações, os sabores escritos. E depois de alguns minutos o garçom volta e pergunta: Senhor, qual o prato o senhor escolheu? E o homem responde: não preciso pedir nada, mais nada, já estou satisfeito. Então o garçom olha para ele e diz: como o senhor está satisfeito? O senhor não experimentou a comida, não sentiu o sabor, não viveu a experiência. E é exatamente isso que acontece com grande parte da humanidade. Muita gente acredita que apenas lendo escrituras, livros espirituais ou qualquer outro conhecimento já viveu a experiência da verdade. Mas não viveu, porque ler sobre água não mata a sede. Ler sobre amor não substitui amar. Ler sobre consciência não substitui despertar consciência. E existe algo ainda mais profundo nisso. Mesmo lendo exatamente as palavras do autor quando você lê um livro, ninguém consegue acessar completamente a experiência interna que ele viveu ao escrever aquilo. Porque toda palavra é uma tentativa limitada de traduzir uma experiência interior. O símbolo aponta, mas ele nunca consegue carregar totalmente a emoção, a percepção, o estado de consciência e a profundidade da experiência original. Então, os livros podem abrir portas, podem inspirar, podem despertar perguntas, mas eles nunca substituem o caminho direto da experiência. Porque chega um momento em que a consciência precisa parar apenas de ler o cardápio e começar finalmente a experimentar o sabor da própria realidade. Pensa comigo, a palavra água não mata a sede. Ela apenas aponta para algo que precisa ser vivido diretamente. Da mesma forma, um mapa não é o território. Isso vale para qualquer livro filosófico, científico, espiritual ou considerado sagrado. Porque o texto sempre passa pela percepção humana, pela linguagem, pela cultura, pelo tempo, história e pela interpretação de quem escreveu. Então, mesmo quando um livro carrega profundidade espiritual real, ele continua sendo uma tradução parcial da experiência da consciência. E foi exatamente por isso que grandes mestres sempre apontaram mais para as experiências do que para simples crença intelectual. Jesus falava em parábolas, Buda falava em observação direta da mente. Místicos falam em silêncio, presença e transformação interior. Porque todos chegaram a uma conclusão extremamente profunda. A verdade viva não cabe completamente em palavras. Os símbolos abrem portas, mas a consciência precisa atravessar a experiência por si mesma. Eu sei que você está aí do outro lado perguntando: Magela, mas tudo isso que você falou também veio de livros, de conhecimentos, de estudos. E sim, claro que veio. Eu não estou negando o conhecimento. O conhecimento é importante, os livros são importantes, os símbolos são importantes. O problema nunca foi o livro, o problema é quando a pessoa acredita que o livro substitui a experiência direta da consciência. Porque o conhecimento funciona como uma seta, ela aponta para um caminho, mas a seta não faz a caminhada por você. Então é muito melhor existir uma seta apontando para uma direção, mesmo que você ainda precise descobrir o caminho por experiência própria, do que não existir direção nenhuma. O livro inspira, o conhecimento organiza, o símbolo desperta perguntas. Mas chega um momento em que a consciência precisa sair da teoria e começar a atravessar a própria experiência. Porque existe uma diferença gigantesca entre conhecer o caminho e caminhar por ele. E é exatamente aí que muita gente se perde, porque acumula informação, mas não transforma a percepção, decora símbolos, mas não desperta a consciência. Então eu não estou dizendo abandone os livros, eu estou dizendo não pare neles, porque a seta aponta para a verdade, mas a consciência precisa viver o caminho.
Escuta, por favor. Os livros, as escrituras possuem símbolos profundos, sabedoria e reflexões poderosas, mas eles não substituem a experiência viva da consciência, porque a verdade não pode ser totalmente aprisionada em páginas, dogmas ou frases decoradas. A palavra aponta, mas a consciência precisa caminhar. E é exatamente por isso que tanta gente conhece textos espirituais, mas continua distante de si mesma. Porque existe uma diferença gigantesca, como eu já falei, entre repetir uma verdade e se transformar através dela. O livro pode abrir a porta, mas a experiência, a consciência, precisa atravessar sozinha. Bom, se isso expandir sua percepção, salve esse vídeo e me segue e compartilha com alguém que ainda confunde símbolos com experiência viva. Porque o verdadeiro despertar não acontece apenas pela leitura, acontece quando a consciência começa a viver o conceito. Bom, aqui como sempre eu só abro a porta, mas é você quem tem que atravessar.